Olá! Vamos pensar um pouco. E se um plano de leitura da Bíblia pudesse ser mais do que só uma lista de tarefas, hein? E se ele pudesse se tornar uma conversa diária, uma coisa que realmente transforma a gente? Hoje, a gente vai conhecer um sistema que promete exatamente isso: pegar uma simples leitura e transformar numa mentoria pessoal. Bom, e a base para tudo isso é um plano já bem conhecido, o Bíblia em um ano, da Família da Cruz. Ele serve como nosso ponto de partida, sabe? Uma ferramenta para a gente conseguir percorrer as escrituras de um jeito consistente ao longo do ano inteiro. E aqui entra a grande questão que muita gente se faz. Como é que a gente sai daquele modo automático de só marcar capítulos como lidos e entra de verdade num diálogo com a palavra? É exatamente esse o desafio que esse sistema se propõe a resolver. Para a gente entender como isso tudo funciona, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o plano de leitura em si. Depois, vamos conhecer esse mentor digital. Em seguida, a gente mergulha na jornada devocional diária. Daí, vemos como passar do conhecimento para a ação e, por último, as opções para quem quer um estudo mais aprofundado. Então, vamos lá. Tudo começa aqui com a fundação, com um ponto de partida bem estruturado, o plano de leitura bíblica de um ano. O sistema todo é construído em cima dessa programação diária. O interessante é que ele sempre combina passagens do Antigo e do Novo Testamento, o que cria uma base bem consistente. Olha só o exemplo do dia 19 de fevereiro. O plano une a história de José, lá em Gênesis, com os ensinamentos de Jesus, em Mateus. Mas claro, um plano de leitura é só o começo. A verdadeira inovação, o que muda o jogo, é quem guia a gente por ele. O mentor digital, o Biblion. É aqui que está o pulo do gato. A ideia é que o Biblion não seja visto como uma inteligência artificial, sabe? Um robô. A proposta é ele ser um guia relacional, com uma personalidade própria, atenciosa, encorajadora. Pensa nele como um irmão mais velho na fé, alguém que te acompanha nessa caminhada. E essa frase aqui da fonte mostra perfeitamente o tom da conversa. Não é uma notificação fria, tipo leitura do dia disponível. É uma saudação calorosa, pessoal, acolhedora, que mostra cuidado, que mostra constância. Faz toda a diferença. Certo? Agora vamos dar uma olhada na estrutura dessa interação de cada dia, porque é aqui que está o coração de todo o sistema. Cada devocional diário segue esse fluxo de 5 passos. Começa com uma saudação, depois avança para um resumo do que foi lido, conecta tudo com aplicações práticas para a vida, oferece um conselho pessoal e termina com um desafio para reflexão. É uma jornada completa, todo santo dia. E essa frase é um exemplo perfeito da primeira etapa, a de boas-vindas. Já começa estabelecendo um tom super conversacional, animador, é um convite para uma experiência que vai ser compartilhada e não uma tarefa para ser feita sozinho. E todo esse fluxo, toda essa conversa tem um objetivo muito claro: fazer a gente ir além do conhecimento e chegar na aplicação prática, no dia a dia. Ou seja, o sistema foi pensado para conectar as escrituras diretamente com a nossa rotina. A ideia não é só acumular informação na cabeça, mas provocar uma transformação de verdade. E essa transformação é focada nessas 5 áreas específicas. Por exemplo, vamos voltar para a leitura do dia 19 de fevereiro. Gênesis 37 fala da traição de José pelos irmãos. Uma aplicação relacional poderia ser sobre como lidar com a inveja na família. Ao mesmo tempo, em Mateus 12, Jesus fala sobre a casa dividida. Daí uma aplicação espiritual seria refletir se o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus ou se está dividido. Agora, uma coisa muito interessante é que o sistema também oferece caminhos para quem sente que precisa ir mais fundo. Basicamente, existem 2 níveis de engajamento: o devocional diário, que é para todo mundo com foco na aplicação imediata. Mas para quem quer mais, existe a opção de estudo aprofundado, que traz uma análise mais detalhada do contexto, do significado das palavras. É outro nível. E olha só um exemplo concreto do que esse estudo pode oferecer. Ele pode pegar um termo como ruach, lá do hebraico no Antigo Testamento, e explicar o significado original de sopro, vento, e conectar isso diretamente com o conceito do Espírito Santo no Novo Testamento. Isso deixa a leitura muito, mas muito mais rica. E para ajudar a consolidar tudo isso, o sistema ainda traz um recurso visual bem criativo, pensado para ajudar na hora de memorizar e até de compartilhar o que foi aprendido.
A ideia é criar um resumo visual do devocional que seja bonito, que chame a atenção. Imagina só um infográfico sobre a leitura do dia 19. De um lado, a gente viu José com a sua túnica colorida. Do outro, Jesus apontando para os seus discípulos como a sua verdadeira família. É uma forma muito poderosa de sintetizar a mensagem do dia. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta. Afinal, por que criar todo esse sistema? Qual é a verdadeira intenção por trás de tudo isso? A resposta é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O objetivo é mudar o foco da obrigação para a conexão. É transformar a disciplina de ler em um relacionamento diário, um relacionamento vivo e dinâmico com a palavra de Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente pegar essa ideia e levar para outras áreas da vida, em qualquer coisa que a gente busque crescimento, que diferença faria ter uma conversa diária, intencional e guiada? Fica aí o pensamento.